Hoje eu resolvi fazer diferente. Aliás, eu sei que eu vou fazer algumas mudanças no canal, né, esse ano de 2024. Eu só não resolvi ainda como eu vou fazer essas mudanças. Mas para começar, eu achei que seria muito importante esse período agora de conversar com vocês um pouco sobre astrologia. Eu vou tirar uma carta do Ganesha. E primeiro desejar a todos vocês um excelente ano, que vocês aproveitem essas energias que vêm por aí, de muito trabalho, mas de muita prosperidade também, estando alertas, né, ao que vai assim acontecer. Vocês vão me desculpar, mas eu vou precisar ler algumas coisas porque eu anotei bastante, mas acho que vai ser uma informação importante para todos nós, né? E bom, depois durante a leitura a gente conversa mais, eu vou colocando quais são as ideias que eu estou buscando agora para esse período. Então vamos lá. Carta de Ganesha, ele fala de movimento energético. Essa carta do movimento energético, ela vai mostrar que esse é o momento em que os planetas estão movimentando. Vocês vão ver que a gente vai falar de Júpiter e de Marte, Marte entrando numa força em Sagitário. E aí ele diz assim: concentre-se em seus maiores objetivos e intenções das suas atividades cotidianas para criar uma transformação real na vida. Ganesha dançando representa um tipo bem focado de movimento e de atividade. É um elevado nível de energia que impulsiona a esse movimento. Você vai conseguir atingir a todos os seus objetivos se você unir corpo e espírito. Gente, essa carta, quando eu faço a leitura particular, ela está realmente conversando com todos nós. E consigo entender perfeitamente quando ele fala desse movimento energético. Porque nós temos agora, dia 27, Marte entrando em Sagitário. Na verdade, no dia 28, né, ele vai até 5 de fevereiro. Então, um período de energia dinâmica. Marte é fogo, Sagitário é fogo. Então, é muita energia acumulada, um período de potencial transformação. Vocês vão ver quando eu falar de Júpiter, que Júpiter fez a gente se recolher e refletir desde setembro até agora, e no dia 31 ele passa para movimento direto. Então, tudo que a gente parou, refletiu, né? Júpiter está muito ligado ao conhecimento. Agora a gente vai ver o resultado desses últimos meses. O que a gente plantou ali, o que a gente estudou, como a gente vai ver o resultado. Então, Marte é um trânsito que vai durar 45 dias. Promete resultados positivos, mas também exige considerar que Marte é o planeta da ação, é o planeta da coragem, ele é uma energia de fogo, ele é o guerreiro. E também ele entra em quem? Em Sagitário, que é a expansão. Sagitário é regido por Júpiter, ele busca o conhecimento. Nós estamos falando aqui da astrologia védica, que já está a 24 graus de diferença da astrologia tropical. Em Sagitário, Marte vai se encontrar num signo amigável, significando um alinhamento harmonioso que pode trazer resultados globais positivos. Mas lembra, é o guerreiro, é a força e é a coragem chegando aqui. O foco das nossas ações e esforços coletivos deve mudar para os temas sagitarianos. Quais são? Religião, filosofia, conhecimento, estudo, tudo que se refere ao planeta Júpiter, que é o regente de Sagitário. No entanto, esse alinhamento também traz uma advertência, especialmente considerando que Marte é fogo e de crenças fervorosas. Então ele fala que a gente vai entender o potencial ascensão do fundamentalismo e de um sistema de crenças muito rígido. Então, nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa rigidez, com essa força, com essa coisa de querer brigar, né? E aí ele fala, esse é um ponto de preocupação, especialmente com o trânsito simultâneo do Sol em Sagitário até uma parte meados de janeiro.
Então, logo no começo do ano, a gente vai sentir isso fortemente. Então, vamos prestar atenção, vamos trazer mais leveza para a nossa vida. O apelo aqui é a flexibilidade, receptividade em relação aos diversos sistemas de crenças. Vamos procurar não ser rígido em nenhuma situação. Torna-se imperativo estimular as pessoas a coexistirem harmoniosamente em um mundo de perspectivas variadas. A gente precisa respeitar a vontade do outro, o desejo do outro, a diversidade, somos todos diferentes. À medida que Marte lança o seu olhar sobre Peixes, Gêmeos e Câncer, quando ele faz os aspectos a esses signos, é importante ter cautela na comunicação, nas viagens e principalmente na estabilidade emocional. Recomenda-se esforços colaborativos, atividades criativas, para a gente poder canalizar essa energia potente de uma forma construtiva. Embora Marte em Sagitário ofereça potencial para um crescimento pessoal, os indivíduos são incentivados a navegar nesse período com consciência, redirecionando as energias de fogo para atividades positivas. Todos nós vamos nos sentir impulsionados, corajosos, mais rígidos. Então vamos prestar atenção nisso. E o conselho dos mentores é a implementação da sabedoria. São destacados como chaves para aproveitar o poder transformador desse trânsito. Lembra, Júpiter é o conhecimento. Então a gente tendo o conhecimento para não ser tão rígido e aproveitar toda essa transformação que está vindo por aí. À medida que Marte abre o seu caminho através de Sagitário, o apelo é claro: agir com ponderação, abraçar a diversidade e lutar por uma coexistência harmoniosa no meio do fogo da crença e da ação. Para avaliar com precisão o impacto desse trânsito, é muito importante considerar os seus signos ascendente e lunar, considerando na astrologia védica. Por quê? O ascendente ele vai mostrar como os eventos vão acontecer. E a lua vai mostrar como você vai reagir emocionalmente a esses eventos. E para isso, quem quiser fazer consultas de astrologia, eu vou abrir isso a partir do meio de fevereiro, que é quando eu volto de férias, E outra coisa que eu gostaria de fazer um convite para vocês, eu tenho muito forte dentro de mim uma vontade de criar um grupo de estudos, de previsão, de crescimento, onde eu vou poder ensinar e mostrar tudo que eu venho aprendendo nesses últimos 40 anos. Eu gostaria de passar para as pessoas que estiverem interessadas. Não como um estudo, mas mais como um grupo, entendendo o momento e podendo crescer e se transformar de uma forma melhor. A minha ideia é fazer, talvez 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, dependendo do número e do interesse, 1 vez por semana, reuniões pelo Zoom, onde a gente possa conversar, interagir, vocês possam perguntar, mas que seja um grupo que, assim, mensalmente se reúna. Eu semanalmente pretendo colocar previsões tanto do tarô, como responder a perguntas que quem fará parte desse grupo vai poder fazer, pensando mais na coletividade, em todos, não uma coisa só no particular. Quem sabe a gente consegue fazer um belo grupo de estudos e de previsões e de crescimento e de grande transformação, para esse ano de 2024. O signo ascendente, ele traz também a importância da posição do Mahadasha. O que isso quer dizer? Mahadasha na astrologia é um determinado planeta que a gente está passando durante um período de anos, No caso de Mercúrio, por exemplo, são 18 anos, no caso do Sol, são 6, 7 anos. Então, dependendo do planeta que rege esse seu período, você vai perceber uma maior influência nesse momento. Então, por exemplo, quem tem esta regência de Mercúrio, como Marte vai aspectar Gêmeos, a parte da comunicação vai precisar tomar cuidado para não ficar mais agressivo. Mas aí isso, vamos dizer, volta para o mapa individual de cada um. E outra coisa que eu também vou fazer nesse grupo é passar um link para que todos saibam a posição de planeta, onde está
o seu mapa, qual é o seu ascendente, qual é a sua posição de lua, para que vocês possam, conforme eu for falando, entender o momento que estão vivendo. Tá? É como se fosse um acompanhamento, né? Esse trânsito, ele vai se manifestar, lógico, diferente para cada indivíduo, mas como linha central, nós vamos nos sentir mais animados, mais focados, buscando conhecimento e percebendo o que resultou desses últimos 4 meses. Marte em Sagitário está numa viagem de poder, e aí lá para abril ele vai confrontar Saturno. Saturno é o regente desse ano. E aí eu vou falar um pouco sobre Saturno um pouquinho mais para frente, mas ainda voltando a Marte, ele sai de Escorpião agora, que é um signo de água, entra em Sagitário, que é um signo de fogo. Isso é chamado Gandanta, então é um período de instabilidade. Então vamos prestar atenção nisso, porque Mercúrio também está lá, juntinho. Então é instabilidade na comunicação, instabilidade nessa agressividade, nessa coragem. Às vezes eu fico até corajoso demais, né? Achando que posso tudo. Então a gente tem que prestar muita atenção de não entrar assim, aquele bando que vai fazer uma algazarra. Prestar muita atenção nesse tipo de impulsividade. Ao mesmo tempo, Marte, ele quer as coisas prontas e resolvidas. Então a gente vai perceber nesse período a conclusão de muita coisa, e Marte e Júpiter estão no que a gente chama de Parivartana Yoga. O que isso quer dizer? Estão nos ensinando algo e fazendo mudanças e transformações na nossa vida. Então nós vamos perceber que nesses 45 dias, 60 dias, vai ser o início de uma grande transformação nas nossas vidas particulares, dependendo do que a gente plantou desde setembro até agora. Júpiter vai continuar a andar dentro de Áries, que fala muito do eu, de como eu quero me posicionar, fala da minha saúde. Vocês vão perceber uma força, mais saudáveis, mais ativos muitas vezes, né? E aí, o que vai acontecer? Quando ele chegar lá em abril, que ele for para Touro, nós vamos perceber toda essa transformação e mudança, inclusive nas características do planeta, em termos de conhecimento. Sempre, gente, vamos pensar antes de agir. Marte em fogo fica muito impulsivo. Então, briga, discussão, problemas no trânsito, vamos prestar atenção nisso. No ano passado, a gente viveu um período do número 7, né? Vamos falar só um pouquinho da numerologia do ano. E o 7, ele é regido por Ketu, segundo os ensinamentos védicos. E Ketu lidava muito com separações e com perdas. Então, muitos de nós, durante todo o ano, vimos definir determinadas separações e pessoas que saíam da nossa vida, empregos também, que muitos perderam emprego, coisas que a gente, na verdade, não precisa mais. Ketu vem e corta e encerra. E agora, nesse ano 8, 2024, quando você soma 2 mais 2 mais 0 mais 4, você chega no número 8, regido por Saturno. E Saturno é conhecido como o planeta do karma. Ele te dá os frutos do seu karma. Basicamente, boas ações e bons frutos. Lendo aqui nesse livro da grandeza de Saturno, Saturno ele é assim, o supremo aterrorizador entre os planetas. Parece que todo mundo teme Saturno porque ele rege a perda e o infortúnio. Quando se torna irado, ele arrebata tudo que possuímos em um breve momento, porém, se ele for propiciado, ele nos concede o império. A dádiva de Saturno proporciona o contentamento, enquanto a fúria dele nos arruína de tal modo que até o nosso nome pode ser fatalmente desprezado nesse mundo mundano. Porque ele rege longevidade e morte. Ele é considerado o senhor do tempo. Ele é o filho do sol com a mãe sombra. Então é assim, olha, Saturno, ele exige o quê? Responsabilidade, trabalho duro,
ele rege as classes menos favorecidas. Então a gente vai ver o quê? Tudo na política que foi adiado, que foi enrolado, que foi mal feito, ou mesmo nas nossas vidas particulares. Eu tenho um emprego e aí eu não me dedico a ele, e aí eu vou enrolando no trabalho, e aí eu vou acabar sendo demitido. Por quê? Porque Saturno, ele olha a justiça. Então ele vem e ele encerra. Mas também quando ele te dá, diante das suas ações positivas, do seu trabalho, que ele te contempla por um longo prazo. Então vocês vão perceber o quê? Muito focados na carreira, trabalho duro para não perder o trabalho, disciplina e principalmente honestidade. É isso que será recompensado esse ano. Então a gente precisa ter um olhar e não tentar cortar o caminho. Ser desonesto vai ser pego. A gente vai ver muita coisa aparecendo aí que foi tentado deixar de lado. É uma extrema disciplina e integridade. Saturno está no signo de Aquário, que a gente na astrologia chama de mula tricona. Ele está forte, ele está poderoso, ele está num signo onde ele vem e ele entrou desde o ano passado já organizando tudo e já, eu brinco assim, né? Ele já traz a onda, ele já vai passando para poder resolver tudo isso. Então, até o mês de maio de 2025, ele vai transformar nossa vida profissional. Vocês vão perceber extrema disciplina, integridade, pressão no trabalho para a maioria de nós. Então, esse sobrecarregar de trabalho, de estudo, muita responsabilidade e foco na carreira. Saturno fala em justiça, então não adianta enrolar, botar embaixo do tapete, adiar, porque agora vai ser resolvido. Ele representa a classe desfavorecida, o homem comum, enquanto o Sol representa os políticos, os líderes. Então, esse ano, Saturno, que é uma energia oposta ao Sol, nesse ano, os políticos não vão ter a prioridade. Quem vai ter a prioridade é o povo, é a massa, o homem comum, que será mais poderoso do que os líderes. Em países onde existem as eleições neste período agora, quem vai escolher e definir vai ser o homem comum. Se vocês conseguirem entender a união, a coletividade e a força que está sendo entregue agora para a gente, nós vamos perceber um momento de grande transformação mundial. Protestos, né, podem dominar muito esse ano. E uma outra coisa na numerologia específica de 2024 é também a presença do número 4, que é ligado a Rahu, que é o nódulo norte da Lua. Então é assim, olha, eles consideram que Rahu se comporta de uma maneira similar a Saturno. E o que isso quer dizer? Uma similaridade entre o número 4 e o número 8. Então, quem nasce no dia 4, no dia 13, no dia 22 e no dia 31, traz mais forte essa energia do número 4, que é essa energia de Rahu. Então, é um tipo de correlação que é vista pelos sábios com um certo tipo de harmonia. Mas Rahu, também considerado um maléfico, ele é um planeta da ilusão, mas ele traz grande expansão. A gente só precisa estar atento às oportunidades e com o pé no chão, atento a não ficar tão iludido. Esse ano, em geral, será um bom ano para quem é nascido nessas datas, mas existe uma contradição entre Rahu e Saturno. Porque enquanto Rahu quer ampliar e expandir, Saturno fecha, Saturno comprime. Então, quem tem este número 4, né, na data de nascimento, vai experienciar uma energia diametralmente oposta. Então, vai perceber dentro de si esse conflito. Algumas vezes tocando o céu e outras vezes se sentindo arrasado, tocando no chão. Então, o que fazer? É muito importante manter o equilíbrio,
Você não deve confiar ou se basear apenas na sua própria opinião. Você deve procurar aconselhamento, deve procurar os especialistas na sua área, avaliar os avisos recebidos dos outros para poder colocar em prática o que você vai definir para a sua história. Agir somente pela sua mente pode trazer resultados de desapontamento. É um ano em que as suas expectativas, se você tiver sob controle, pode ser um ano excelente. Por isso é muito importante o aconselhamento. O tipo de oportunidade que estão esperando chegam em 2024. Pensando sempre assim, não é fixar só nos seus desejos, olhar o coletivo, entender o grupo. Saúde. Em 2024, a saúde fica melhor. Pode, para alguns, acontecer algumas pequenas cirurgias, mas no segundo semestre, no geral, a questão de saúde melhora. Se cuidando, talvez, né? Querendo escapar de exercícios, não fazer muito exercício, porque Saturno é um pouco preguiçoso, né? Mas na riqueza é um período que pode trazer benefícios inimagináveis. Se for com um negócio próprio, melhor do que quem está empregado. Crescimento e oportunidade. Se você for empregado, você pode se sentir desapontado durante o período. O salário pode aumentar, mas você não vai ficar satisfeito, porque a ambição é muito maior. Então, por isso que a gente fala, vamos olhar a realidade. Nas parcerias é importante ter cautela, porque quando muitos competidores pode ter briga por essa energia de fogo muito forte, você pode acabar perdendo algumas parcerias também. No círculo social, pode se expandir. Se você for solteiro, você pode encontrar o seu parceiro de vida. Se for casado, pode viajar para lugares distantes e aí vai ser uma viagem excelente, onde vocês vão ter momentos assim inesquecíveis também. E tem neste período uma possibilidade de crescimento no círculo social. Na parte da educação, a sorte traz o melhor resultado. Facilidade nos estudos e o que você se propuser a fazer é como se tivesse um facilitador, um momento de sorte. Então, gente, eu vou falar agora sobre Júpiter, que é o planeta do conhecimento, do estudo, da filosofia, de uma nova filosofia de vida, é o maior dos benéficos. Então ele agora começa nesse movimento para frente, né, que a gente fala, avançando, ainda dentro do signo de Áries até abril, trazendo os resultados do período anterior, desde setembro para cá. Então procura avaliar, o que eu fiz em setembro, outubro, aqui eu me dediquei, qual foi o meu esforço, porque agora eu vou poder ver as recompensas. Então, ele sugere uma mudança nas energias que influenciam as nossas vidas. Esse importante evento marca a transição da introspecção e reflexão, agora o período de ação dinâmica e um período de autodescoberta. Vamos nos aprofundar nas implicações astrológicas e nos efeitos potenciais de Júpiter, agora que ele se torna direto em Áries. Falando aqui da astrologia védica, e para entender o impacto de Júpiter, é muito importante refletir desde o dia 4 de setembro. Durante esse período, a proximidade de Júpiter com a Terra aumentou a intensidade da sua influência e nos levou a revisitar os nossos sistemas de crença, de ensinamentos, de sabedoria. Inclusive a parte de religião, toda essa parte de sabedoria transmitida pelos guias espirituais. Sabe, esse conhecimento, esse entender a vida. Essa fase introspectiva encorajou uma compreensão mais profunda dos nossos valores, uma reavaliação dos nossos caminhos individuais. E a entrada de Júpiter trouxe consigo agora uma onda de energia e um senso de direção em nossas ações, auxiliado por Marte, que vem com essa força de fogo dentro de um signo regido por Júpiter. Então é uma força importante agora de uma grande transformação interna que todos vamos perceber. Áries simboliza individualidade, iniciação,
novos começos, e à medida que Júpiter transita por Áries, vários temas chaves vão emergir, nos incentivando a adquirir conhecimento sobre a decisão e o caminho que desejamos. Nas consultas que eu fiz nesse ano, né, repetidamente eu fiz essa pergunta para as pessoas. O que você realmente deseja? É muito importante que você saiba aonde você quer chegar, porque senão qualquer caminho serve quando eu não sei onde eu quero ir. Então, o que eu quero estudar, a que eu quero me dedicar, que tipo de trabalho eu gostaria de fazer, qual é o meu lado criativo, em que área eu vou atuar. Isso é muito importante a gente entender. E para isso que a gente precisa ter autoconhecimento. Encontrando coragem agora para iniciar novos começos e embarcar nesta jornada transformadora a partir desse mês de janeiro. A influência de Júpiter sugere que esse período é bastante propício à exploração espiritual, iniciar um caminho espiritual, novos sistemas de crença, pode ser muito gratificante. A associação de Áries com a agressão pode ser temperada pela sabedoria de Júpiter, orientando as pessoas a canalizarem a sua energia de uma forma mais eficaz. Lembra que eu falei logo no começo? Respeitar a diversidade, olhar para ela e cada um escolhe a crença que quer, cada um no que acredita. Vamos respeitar uns aos outros. Aprender onde e como utilizar o seu lado mais agressivo torna-se um aspecto fundamental da autodescoberta. Usar toda essa agressividade e essa coragem para buscar maior criatividade e transformar a vida de cada um de nós. Esse trânsito enfatiza a importância da receptividade a diversos pontos de vista e esforços colaborativos. À medida que Júpiter gira em direção direta, a energia cósmica muda de uma postura reflexiva para um momento mais dinâmico e para frente. Essa transição significa é o momento de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o período retrógrado, que foi lá de 4 de setembro, às ações agora, para a gente ver tangíveis. Somos incentivados a implementar os nossos novos conhecimentos e iniciar mudanças positivas em alinhamento com nossas crenças. Aqueles que estão passando atualmente pelo Dasha, que é o período da astrologia védica, que é o Dasha de Júpiter, vão sentir mais fortemente essa sensibilidade a essa energia transformadora. Mas com certeza todos vamos perceber essa força. Existe uma compreensão mais precisa do impacto desse trânsito, que nós vamos perceber. Vão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas, lógico, que vai depender onde tem o Júpiter no mapa, como ele está interagindo e tudo mais. Mas o impacto é para todos. O ascendente fornece insights. Lembra onde está Júpiter? Qual é o período que eu estou vivendo e o que ele vai impactar na minha vida? Qual é a área da minha vida que ele vai impactar? Infelizmente, isso eu não tenho como falar para todo mundo. Nesse grupo que eu estou pretendendo, eu vou dizer o quê? Olha no seu mapa, veja onde está. Eu vou ensinar as pessoas a entenderem e vou dando as previsões. Durante cada período, mês a mês, a cada fase da lua que entra, né? Essa lua anterior, essa lua cheia que foi em Arda, foi uma lua de muita lembrança do passado, a coisa assim, principalmente ligado a eu não me sentir incluído, né, nos grupos, a me sentir meio fora da caixa. Então agora vocês vão perceber essa transformação chegando para todos nós. Crescimento profissional. Os resultados de setembro até agora vão ser revelados nos próximos 4 meses, então é de agora até abril. Crescimento profissional, prudência financeira e priorizar a saúde. Nesse período de Saturno, também é muito importante vocês saberem que Saturno ele vai mostrar crescimento imobiliário, né? A gente vai ver isso no mundo todo. Então, terras, imóveis, né, vai ter esse crescimento. A tecnologia, principalmente essa inteligência artificial.
E a questão da hospitalidade também, porque emoções, a nutrição, a comida, tudo isso cresce durante esse período e a gente vai poder presenciar tudo isso. Então, voltando lá à carta do Ganesha, vocês já perceberam que o movimento energético é grande e ele trouxe para nós como recomendação. Então, a última carta, eu vou pegar a carta de aconselhamento para que a gente encerre essa leitura para todos os signos e que vocês tenham um ano maravilhoso de muitas realizações em 2024. Muito trabalho, mas muito resultado positivo. Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou me enfraquece? Um bom ano para vocês. Da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho, que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.